Esse é meu microfone, não é um ovo cozido. Vocês não param de falar que é um ovo cozido, não é. Ele vai ficar bem aqui. Oi, você aceita dicas astrológicas para viver a semana de um jeito mais de boa? Então vem comigo. Estamos começando mais uma semana, neste domingo à noite no Brasil, com a possibilidade de entender tudo o que acontece no céu, para depois entender o que acontece com a gente também. Todas as janelas de oportunidade que se abrem para a gente refletir sobre nós mesmos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal, que o nome já diz tudo, é Astrologia de Boa, onde eu, astróloga profissional desde 2018, trago meus insights astrológicos sobre a semana, focada mais no viés da astrologia psicológica, da astrologia humanista, talvez um pouquinho ali da astrologia kármica. E eu vivo a astrologia desde que eu sou muito pequenininha. Então é algo que é uma linguagem para mim. E a minha missão nesse canal, ou com o meu trabalho todo, é ajudar a transformar essa linguagem em algo acessível para você, de um jeito bem de boa. Então aqui a gente vai falar dos movimentos astrológicos de uma forma um pouco técnica, sim, no quesito datas e o que acontece na semana, mas a gente vai filosofar bastante sobre os temas, a gente vai psicologar bastante sobre os temas e vai humanizar bastante esses temas, de cada aspecto da semana. Tudo que eu trouxer além desse vídeo, links relacionados vão estar na descrição. Se você está acessando aqui pela primeira vez, saiba que tem uma sequência de vídeos onde toda semana eu tô vindo aqui. Desde alguns meses, é uma coisa mais recente que eu entrei aqui pro YouTube, mas no Instagram eu tô desde 2016. Comecei com blog de viagem, depois virou astrologia, que era uma coisa que eu já tinha há muito tempo. E agora eu vou até começar a dar curso também. Então vocês vão começar a ver mais a Babi professora. Pedida por muito tempo, já dei umas aulas antigamente, mas foquei só nas consultas, que eu leio o mapa diariamente. E a minha agenda também tá aqui embaixo, tá com agenda só para setembro, quase outubro, se você quiser marcar a leitura de mapa comigo. Tem o link aqui embaixo. Então fiquem à vontade para clicar também, para ficarem por dentro, mas ainda vou falar muito sobre o curso aqui. E para quem já tá acompanhando todos esses vídeos do canal do YouTube, tá entendendo todo esse processo de criação. Se você também tá criando coisas importantes na sua vida agora, nesse Júpiter em Leão, recomendo que assista muito vídeo de Júpiter em Leão, que te ajuda a achar a casa onde você tem leão no mapa, qual aplicativo usar, o que que isso significa, que vai ter um ano de Júpiter e Leão passando por lá, ajudando você a botar para frente suas criações também. Mas no final eu vou falar sobre o curso também, porque hoje vai ter muita coisa para a gente conversar nessa semana, de Lua minguante em Touro, de Quirón ficando retrógrada também em Touro, a Vênus, que é regente de Touro, tá entrando em Libra, então tá fazendo a sua mudança de signo, e também uma semana pré-eclipse, né, gente? Então tem uma preparação aí para vir essa lua nova em Leão, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, relacionando a astrologia. E vamos lá, viver mais uma semana juntas. Antes da gente começar o vídeo dessa semana, eu sempre começo com uma pergunta da semana e finalizo ele com uma tarefa de casa. Para vocês se comprometerem mesmo e fazer alguma coisa. É sempre algo bem facinho, mas que ajuda a dedicar um tempo a você e sempre melhorando como pessoa, aprendendo a se relacionar consigo mesmo e com o mundo de uma maneira mais fluida e mais a sua cara, dedicando esses tempinhos para fazer coisas que são prioridade pra gente, que vão te ajudar a mudar. Só que no vídeo passado eu falei de uma tarefa da semana, eu falei que ia ler com vocês, era praticamente uma oração, mas na verdade é um decreto, uma afirmação sistêmica do perfil da Ravni. Eu não sei direito como pronuncia o nome dela, se alguém souber, fala aqui. Mas eu vi isso, acho que tem muito a ver com a semana passada. Como eu não li e deixei só o link relacionado, hoje eu quero ler com vocês antes mesmo de qualquer coisa, antes mesmo de entrar no tema da pergunta da semana. Até porque a gente acabou de passar por um período de muita revisão emocional com esse Mercúrio retrógrado em Câncer, de Júpiter em Câncer por 12 meses antes dele entrar em Leão. E esse é um decreto que tem a ver com sistemas familiares, sobre a gente ocupar nosso lugar no sistema. Minha mãe é terapeuta, ela é terapeuta sistêmica, tem várias outras formações também, vivências nessa área terapêutica. Então eu sou muito familiarizada com esse tema e eu acho que é um tema tão importante para a gente, até nessa semana de lua minguante, se despedir de muita coisa, que é onde eu vou entrar com vocês em muitos temas, conforme eu vou explicando coisas no vídeo, para a gente aproveitar essa lua nova em Leão. Então dessa vez eu vou começar com esse texto. Quero que vocês fechem os olhos ou de olho aberto mesmo, escutem. Estejam preparados para estar comigo aqui por meia hora e 40 minutos, porque vai ter muito assunto hoje, tá? Mas eu garanto que vai valer a pena. Eu vou olhar para cá que eu tô lendo. Vocês escutem com o coração. Se quiser anotar também, é uma boa. Para você ler e reler quantas vezes for preciso. Eu libero meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu libero meus filhos da necessidade de me trazer orgulho para que possam seguir seu próprio caminho de acordo com seus corações.
Eu sussurro em seus ouvidos o tempo todo. Eu libero meu parceiro da obrigação de me completar. Eu aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que eu possa respirar a vida hoje. Eu os libero de fracassos passados e desejos não realizados, ciente de que fizeram o melhor que podiam, dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu honro vocês, amo vocês e os reconheço como inocentes. Sou transparente diante de seus olhos para que saibam que não escondo nada, nem nada além de ser fiel a mim mesma e à minha existência. Ao caminhar com sabedoria do coração, tenho consciência de que estou cumprindo o projeto da minha vida, livre de lealdades familiares visíveis ou invisíveis que possam perturbar a minha paz e felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Renuncio ao papel de salvadora, de ser aquele que une ou que atende às expectativas dos outros, e aprendendo através e somente através do amor. Abençoo a minha essência e minha forma de me expressar, mesmo que possa haver alguém que não me compreenda. Eu me compreendo, pois só eu vivi e experimentei a minha história. Eu me conheço. Eu sei quem sou, o que sinto, o que faço e por que faço. Eu respeito e aprovo a divindade que habita em mim e também em você. Por isso nós somos verdadeiramente livres. Pô, isso aqui, palmas. Palmas, palmas, palmas. Se você lê isso, acho que você liberta a sua vida de tanta coisa. Na verdade, não é liberta, você libera para viver o seu caminho. E é isso que a gente vai buscar nessa temporada de eclipses. É isso que a gente busca com a astrologia, é isso que a gente busca com o autoconhecimento, de ser quem a gente é, de ser quem a gente se sente realizada em ser. Sem ter que pedir autorização, sem ter que pedir licença, sem ter que caber em lugares que não nos cabem mais, que não nos suportam, sem ter que caber em lugares que tentam nos espremer, que a gente mesmo acha que precisa se espremer para caber. Então agora a gente pode começar a nossa semana, né, já tirando o retroativo da semana passada e vendo esse belíssimo decreto ou texto sistêmico, não sei direito como a gente pode chamar, se alguém souber, por favor, comenta aqui, mas espero que vocês tenham captado essa essência, tá, de tudo. Vai ser muito importante para tudo que vai vir agora. E a pergunta da semana, que vai nortear todas as nossas movimentações planetárias como algo resumido para você pensar durante a semana inteira, é só uma ficção, tá? Não vai se assustar com a pergunta, pra gente ir profundo. E se você perdesse o que você tem hoje? O que ainda te sustentaria por dentro? O que antes era inegociável para você, que hoje em dia não é mais? A gente vai elaborar essa resposta juntos, tá? Eu vou trazer várias reflexões para você pensar ao longo da semana e ver essa resposta vir. Essas respostas, né? Que eu falei uma pergunta e tinha duas. Que loucura. E nas movimentações planetárias da semana, temos segunda-feira, o asteroide Quiron fica retrógrado em Touro, dia 3 de agosto. A Lua fica minguante em Touro, no dia 5 de agosto. A Vênus entra em Libra no dia 6 de agosto, quinta-feira. E dia 7 de agosto eu marquei como uma data importante porque é quando Mercúrio finalmente termina até o seu período de sombra pós-retrogradação. E a gente vai começar primeiro falando sobre essa lua minguante em Touro. Estamos em uma semana de lua minguante, gente. E ainda uma semana de pré-eclipse. Eclipse é um alinhamento da nossa vida. Eu falei um pouco isso no vídeo passado sobre a mudança dos nodos, que antes estavam em Virgem e Peixes por 1 ano e 8 meses e agora eles estão em Aquário e Leão por mais 1 ano e 8 meses. Então esse tema Aquário e Leão, de ser quem a gente é, achar o grupo que comporta quem a gente é, sair de alguns outros grupos, comunidades ou elos invisíveis de pertencimento, igual a gente comentou antes no início desse vídeo, vai ser um tema bem recorrente, então a gente vai falar bastante sobre isso. E essa lua minguante, como é pré-eclipse, é uma preparação, é uma despedida de algumas coisas para a gente encarar o que está por vir. Uma coisa importante de analisar nessa lua minguante em Touro é que Touro é um signo de muita estabilidade, de base, de valores, que é regido por Vênus. No dia que essa lua mingua, a Vênus vai estar aos 29 graus de Virgem, antes de entrar em Libra. Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas só por ela estar a 29 graus, sendo regente de Touro, nessa lua minguante, é uma finalização. Lua minguante já representa uma finalização, né? É quando a gente avalia emocionalmente tudo que a gente viveu
até nesse auge do que foi a semana passada, né? Lua cheia, junto com Júpiter ao lado do Sol, Júpiter fazendo oposição a essa lua cheia. Foi uma semana de muita clareza, de muitos excessos. Não importa se foi uma clareza para te mostrar sua tristeza, sua alegria, a gente oscila por diversas emoções. Eu sei que ela deixou algo claro aí. O que que ela deixou claro? Agora que fica tudo claro, a gente sabe que para viver o que está iluminado, a gente também precisa desapegar das coisas. Assim é o ciclo. Não tem que achar ruim desapegar. Faz parte, porque a gente tem que aprender a priorizar as coisas da vida. Isso é o que essa semana traz. E para entender essa dimensão touro, levando em consideração que é uma quadratura com o Sol em Leão, para a gente viver todo esse brilho leonino que já está acontecendo agora e que vem ainda nesses eclipses, a gente precisa olhar esse lado de apego na questão de o que, que é base para a gente, o que, que sustenta a gente a nível da gente ficar tão rígido, ou às vezes essa Vênus em Virgem no último grau, né? Tão focado no método e não na eficiência dele, assim, é muito planejamento, às vezes, para pouca ação, muito perfeccionismo, muito método e pouca atitude. Então, aqui, para a gente viver a nossa autenticidade, a gente não pode ter medo de perder algumas coisas que a gente achou que eram necessárias e, na verdade, elas não são. Como o touro fala da base, e a gente ainda vai ver que Quiron tá em touro, que a ferida tá em touro, e vai retrogradar em touro essa semana, a gente vai entrar mais profundamente nesse tema mais pra frente. Mas já é para vocês sentindo que às vezes você pode estar com muita certeza das coisas, de como deve ser, do que você não vai abrir mão de jeito nenhum, do que é inegociável para você. Eu diria que essa é uma semana de você rever tudo aquilo que é inegociável para você. Sabe, tudo aquilo que você achou que precisava existir antes de criar algo, ou todo aquele método que tinha que ser perfeito, aquela rotina, ou sua autocobrança que só te leva à estagnação e te leva para longe da sua autenticidade, onde existe alguma coisa natural, fluida e brilhante vindo por aí, uma coisa criativa. É mais a fim de resolver do que só ficar tentando achar problema, sabe? Tem resoluções mais práticas, mais brilhantes para acontecer durante muito tempo ainda. O método é importante, mas não é só ficar focado nele. Então eu pensei em algumas coisas também, vou trazer até de pergunta para vocês, quem já conhece um pouco de astrologia, trazer esse contraste leão e touro. Então, leão seria autenticidade, touro, aquela resistência que às vezes trava a gente para autenticidade, ou uma necessidade de segurança tão grande que vem contra esse lado de vou usar, vou mostrar quem eu sou, mas o que que eu vou estar perdendo? Será que eu quero manter essas pessoas na minha vida? Ou esse estilo de vida, essa rotina, esse trabalho? O que que é mais uma base para mim? O que que me sufoca ou não? Só em prol de ter essa segurança. Ou que segurança eu abalo e eu preciso ter ela só para brilhar, né? Tem que olhar que o Júpiter está em Leão, então pode ter esse excesso no lado inverso também. Outra coisa, Touro e Leão são signos fixos, então eles requerem muitas ações controladas. Só que Touro às vezes quer controlar tanto, manter aquilo, que ele esquece de agir mais, igual eu já falei antes. Então vamos tomar cuidado também, ó. Uma coisa que eu associo a Leão é uma ação, mas já é uma ação controlada, que é um signo fixo. E Touro, às vezes, a estagnação. A gente tem que ver que a lua tá minguante em Touro, então ele tá minguando alguma estagnação. E eu queria que vocês trouxessem, igual eu falei antes, mas tragam essa visão que vocês têm de Leão e Touro. O que que vocês falariam mais sobre essa quadratura da Lua em Touro e o Sol em Leão? Que palavras a gente pode associar a Leão? Que palavras a gente pode associar a Touro? Como entrando em conflito, mas como eles podem se conectar. É assim que a gente resolve uma quadratura. E no mais, coisas para se fazer na lua minguante, que eu acho. Doar roupas, olhar coisas que você usa ou não usa e só tá apegada, apagar coisas do seu rolo da câmera, escrever coisas que você quer deixar para trás, que estão te atrapalhando na sua autenticidade, no seu brilho, ou nesses projetos criativos que você quer construir, ou talvez uma vida, a sua vida já é o seu projeto criativo, né? Ou na criação dos seus filhos, que também são projetos de vida, né? A casa 5 que é relacionada a Leão, também está associada a isso. A beleza também é muito associada tanto a Touro quanto a Leão e a Libra, que vai ser a Vênus entrando em Libra ainda nessa semana. Então, o que que você considera como belo, que às vezes te rouba esse foco da espontaneidade e te leva de novo para performance? Desapega dessas coisas, tenta enxergar bem coisas que estão te travando a viver esse avanço, essa expansão. Coisas que às vezes você nem se identifica mais, pensa que tem que manter, só para ter uma falsa segurança. E no dia 3 de agosto, segunda-feira, antes eu expliquei da lua minguante, porque eu acho que marca um pouco a semana.
Mas no dia 13 de agosto, antes de acontecer a lua minguante, na segunda-feira, Quiron, que é conhecido como o Curador Ferido, é um asteroide que representa uma ferida. Não é uma ferida aleatória, é uma ferida que dói, porque quanto mais a gente olha para ela, graças a essa dor, a gente vai ficando expert naquele assunto. Então a gente também chama ele, Quiron, de o Curador Ferido. Na mitologia, ele também é um professor, porque ele teve uma história onde ele sofreu um machucado, ele era imortal, ele era fruto de infidelidade. Isso quer dizer que alguém pulou a cerca na época. Nanã. A mitologia tem umas coisas assim, muito antigas, que não tem muito a ver com as coisas de agora, mas é só para ilustrar. Então ele já foi abandonado, ninguém quis assumir ele. Igual acontece com as nossas dores, a gente vai fingindo que elas não existem, sabe? E vai vivendo naturalmente. Quando o Quirón entra em um signo, assim, igual tá em touro agora, ele vai falar das questões de touro, valores de base, segurança, natureza, alimentação, nosso corpo físico, o dinheiro, tudo isso é base, são recursos básicos, necessidades básicas, os valores base. A ferida tá aí. Eu associo isso a algumas coisas, assim, da gente revendo todo esse nosso paradigma ou essas crenças de escassez, tanto escassez de recursos, quanto escassez de dinheiro, que também é um tipo de recurso, escassez de qualquer coisa na sua vida, sabe? A gente tá entendendo que, calma, a gente já tem o básico, não precisa desse desespero, sabe? Mas a gente tem que aprender a administrar melhor, como a gente vê aí com as questões da natureza e tudo mais. Então a gente olhar mais para esse natural, para a base, pro que vem do orgânico também, desse o simples que sustenta tudo, tem muito a ver com touro. Então, esse é um tema que já fica latente só da Quirón estar em touro. Ainda tem mais alguns anos que ela fica em touro. Acho que uns 5 anos pela frente, mais ou menos. Ou menos, de 4 a 5 anos, depende. Mas ainda tem uns anos. E quando esse asteroide fica retrógrado no céu, é um ponto que chama atenção. A gente não consegue ver ela daqui, porque hoje em dia tem muitas luzes no céu. Mas para astrologia a gente pensava, retrogrador merece atenção, porque do nosso ponto de vista, aquilo tá caminhando para trás. E merece uma revisão, porque ele tá indo para trás. Então opa, eu tava percorrendo um caminho aqui e eu decidi voltar para ver se tá certo ou se não tá, ver se eu deixei cair alguma coisa no caminho ou não. Até quando a gente vai reavaliar esses temas sensíveis quanto ao nosso valor próprio, a essa ferida do nosso valor, ferida na hora de cobrar, ferida na hora de pagar alguma coisa, ferida na hora de investir em algo que você acredita que é realmente uma base e uma prioridade para você. Coisas que você sabe que vão prosperar na sua vida mesmo com o tempo, uma ferida com o tempo, uma ferida com a persistência. O que vale a pena persistir, o que não vale a pena persistir, o que vale a pena ser teimosa, o que não vale a pena ser teimosa. É quando a gente reavalia, sabe? E ele entrou em touro tem pouco tempo, se eu não me engano, foi um mês, alguma coisa. Tá recente para os anos que ele ainda vai ficar em touro. E já tá retrógrado. Já é pra gente reavaliar muita coisa. E olha como tá relacionado à lua, que tá em touro também, né? A lua minguante nessa semana. Então, touro é um tema que aparece muito nessa semana. E os dois são regidos por Vênus. Antes de eu explicar sobre essa Vênus em Libra, eu quero que vocês reflitam também sobre essa Quirón em Touro e comentem aqui embaixo, ou pensem na vida de vocês, onde às vezes esse medo de perder o básico, que pode vir da sua história, tá? Claro, muita gente tem muita história de luta por recursos, óbvio. Eu também tive muito, minha família também teve. Mas a gente traz essas bagagens, por isso aquele vídeo, aquela oração no início do vídeo, explicando, decretando coisas que, claro, no início parecem só palavras, mas se você vai abrindo tempo para ler aquilo na sua vida, você vai vendo a diferença que faz, tá? Para você ir entendendo. É muito complexo, mas a gente é muito leal a coisas que vêm da nossa família e ninguém nunca pensou porque que já foi uma necessidade de sobrevivência no passado e agora não é mais. E muitas coisas na nossa vida também, a gente vai vivendo uma escassez, um medo de acabar, um medo de perder, que já foi importante, trouxe a gente até aqui, mas até onde é necessário. E também esse viés para a natureza. Eu sou cientista ambiental de formação, então eu sempre acho um tema muito importante trazer, né? Não vou me aprofundar nesse tema porque ele é bem complexo mesmo e divide muitas opiniões. A astrologia já é um tema complexo, então eu vou me ater só a se você tem um chamado para a natureza ou para pensar um pouco nos nossos recursos como sociedade ou como humanidade, pesquise mais isso, vá mais sobre esse assunto, sobre esses temas, porque está sendo uma ferida da sociedade latente astrologicamente agora, ganhando uma visibilidade maior astrológica, que pode trazer uma visibilidade maior para vários outros temas também.
tá? E nossa relação com o dinheiro também, que são as coisas básicas. Depois me fala as conclusões de vocês sobre esse tema, mas ele vai ficar retrógrado por muitos meses. Outra coisa importante que ele vai ficar retrógrado, quem rege touro, como eu falei pra vocês, que é o signo onde ele vai retrogradar, é a Vênus. Como a Vênus também vai retrogradar em Escorpião, ali em outubro, ela vai passar bastante tempo no signo de Escorpião. Então, nessa trajetória retrógrada de Quiron até janeiro de 2027, ele vai passar por 3 signos: Libra, Escorpião e Sagitário, que é onde vai estar em janeiro do ano que vem. Que eu dei uma olhadinha aqui antes de gravar esse vídeo pra vocês. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas são esses 3 temas que a gente vai rever nessa questão dos valores que essa Quiron em Touro traz também, tá? Vamos com calma, eu vou trazendo pra vocês conforme as Vênus vão mudando de signo. Se vocês já tiverem ideias do que querem elaborar para a vida de vocês a partir desses temas, para as relações de vocês, traga aqui também, que eu adoro trocar esses assuntos. Como eu falei pra vocês, a internet sem a troca não tem muita graça. Quase graça nenhuma. Eu gosto de trocar e tudo mais. Espero que vocês também então, se sintam super à vontade pra trocar mesmo. Ah, outro tema importante que eu anotei ali e tinha esquecido. Touro também tem a ver com beleza, mas é mais uma beleza natural. Como estão essas problemáticas em relação a isso também? Ainda mais trazendo Aquário e Leão, que tem a ver com a autenticidade, né? Sai um pouco da performance pra autenticidade, mas não quer dizer que vai ter performance, vai ter exagero de performance também, porque o Júpiter tá lá. Mas o Plutão tá em Aquário. Pra entender melhor isso, veja o vídeo anterior e alguns outros anteriores também, que eu explico bastante sobre esse tema, se você se interessar. E vamos pra Vênus, que no dia 6 de agosto, quinta-feira, entra em Libra e vai ficar em Libra até dia 10 de setembro, quando vai entrar em Escorpião, e como eu disse anteriormente, vai ficar retrógrada lá. Eu falo Vênus retrogradar porque eu gosto, mas o certo é Vênus retrógrado, porque é um planeta. Mas eu gosto de falar retrógrada, combina muito mais. Então, se alguém vier reclamar, já saiba. Eu vou continuar falando Vênus retrógrada. E quem quiser falar retrógrada, bota o dedo aqui, que já vai fechar, não adianta. Deixa ela ser fêmea. Quem mais vê Vênus como fêmea? Quem vê como macho também não tem problema, cada um vê o que quer na cabeça que quer. Uhum. Aí vocês já devem estar desesperados. Ai, mas que retrogradação é essa? E agora? E agora? Filha, curte o lado bom das coisas, de você sofrer pela outra retrogradação, da ação da ação. E fique tranquila, que eu vou botar, tá aqui nos links relacionados também, uma lista de planetas retrógrados feitos no site AstroSeek, que é excelente. Você consegue ver todas as datas lá, tá? Pode me perguntar aqui, porque é bom, né? Dar mais comentário, mas se eu não responder, o link dessa tabela de planetas retrógrados está lá. Salve na sua internet, salve no seu bloco de notas, onde for, no seu navegador, né? Que eu quis dizer, para você ver sempre. Você já saber quando vai estar retrógrado e quando não vai estar. Agora, o que significa isso? Aí você vem comigo, que eu vou te explicando. Mas ainda não é hora de falar dessa Vênus retrógrada em Escorpião, tá? É hora de falar da Vênus em Libra. E assim, fazer essa transição da Vênus em Virgem para Vênus em Libra, eu vejo muitas coisas que podem florescer por aí. Já vem trazendo uma cara de primavera, mesmo ainda não sendo a primavera. Porque na primavera, o que acontece? As flores se abrem. Talvez as nossas pernas também. Nossa, Babi, que é isso? É isso. Acontece. Libra gosta. Libra é um signo venusiano, assim como Touro. São regidos por Vênus. Vênus tem muito a ver no encontro com o outro, a nossa conectividade. A nossa conectividade com o que a gente gosta, com o que a gente tem prazer, com o ambiente que a gente quer estar rodeada. E Libra tem a ver com a troca com o outro, com pessoas, pessoas. Não quer dizer que sua perna vai estar, não quer dizer que sua perna vai estar aberta, não. Eu gosto de falar isso também. Porque eu acho que tem a ver, sabe? Com esse flerte. Mas não é só flerte. Você tá mais aberto a ouvir o outro. Você tá mais aberto a não viver tudo sozinha e poder viver algo com o outro. A viver de um jeito mais justo. Entender que o outro também importa, não só a nível coletivo de aquário, que a gente já tá trabalhando, mas a nível de duplas. Duplas? Cadê suas duplas? Igual aquele meme, two besties. Two besties. Significado disso, duas bestas. É isso. Quem tá do seu lado pra ser besta com você, pra criar fanfic ou pra falar coisa profunda, pra falar coisa rasa, pra abrir as pernas, pra fechar, pra fazer agachamento, pra treinar, pra fazer o que você quiser. É a hora das duplas, entendeu? Mas também tem a ver com o momento que às vezes a gente fica mais apaixonada, que a gente também quer mais equilíbrio na vida. Tipo, não é só trabalhar, não é só criar método, igual a Vênus estava em Virgem. Não é só focar nessa rotina, tipo, eu tô gostando dessa rotina? Eu posso comer um chocolatinho depois do almoço? Talvez agora com a Vênus em Libra possa. Antes era um massacre lá de não pode, não pode, não pode. Restrição, restrição, restrição. Que é necessário também para o equilíbrio corpo, mente e espírito e para a pureza disso. Mas depois que purificou, dá pra gente dar uma equilibradinha diferente, que é essa Vênus em Libra. Não estou falando só de comida, nem só de chocolatinho.
Você pode interpretar isso na sua vida de diversas maneiras. Me conte como você entendeu. Como é que você equilibra a sua vida, hein? O que que você precisaria fazer para sentir ela mais equilibrada agora? Pega mais leve. E não vai nessa vibe tudo você tem que fazer sozinho, não. A gente já conversou sobre isso. Mas também não é tudo com o grupo. É tipo assim, cadê as duplas? Volto a repetir. Duplas, casais. Uhum. Aí, se você quiser outros tipos de ais, é com você também. Não entra nesse vídeo. Você é livre. Eu que não vou julgar nada. Cada um tem a sua vida. Cuide bem da sua. Eu sei que a Vênus em Libra é muito amor para dar, viu? Oh, meu Deus, haja primavera. Ah, tem um pouco da indecisão também, que a gente fica assim, pensando demais. Mas é pensar e executar para o seu melhor, para a espontaneidade. Às vezes, conversando, recebendo outras opiniões, ou com as duplas que você confia, ou começa a confiar a partir de agora, você se sente também mais equilibrada para tomar essa decisão, para ir fazer. E lembre, se não deu certo de um jeito, vamos lá, tentar de outro, tá tudo bem, é assim que a gente equilibra a vida. Um pouco disso, um pouco daquilo, para não falar outras coisas. E aí eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre Vênus, que isso aqui já é tipo uma aula, tá, gente? Mas eu vou aprofundar essa aula aqui em um vídeo no YouTube, se vocês quiserem. Se for bastante gente pedindo. Se não, eu vou deixar mais pro curso mesmo, para falar de Vênus. Mas se bastante gente pedir, eu vou trazer, porque eu acho que é importante nesse período. A Vênus também representa o modo como a gente pode ter prazer em ganhar dinheiro, onde investir o nosso dinheiro. Por exemplo, eu tenho a Vênus em Gêmeos. Gêmeos tem muito a ver com comunicação, troca, e eu tô aqui. De onde vem a minha renda? Falando, menina, falando. Desde que eu era professora, muito tempo atrás, professora de outros temas, né? Muito tempo atrás mesmo. Eu sempre fui boa vendedora, na escola vendia coisa, adoro uma feira. Como a gente gosta daquela coisa, a gente gosta de investir naquela coisa. Mas a gente esquece que a gente também faz aquela coisa tão naturalmente que a gente não dá valor àquela coisa. A nossa Vênus é o que a gente tem que dar muito valor. E o que talvez as outras pessoas vão dar muito valor. E a gente não pode só entregar isso de graça. Tem que ter uma troca. Não é que é só por dinheiro, mas tem uma troca. Então, uma pessoa que tem, às vezes, a Vênus em Virgem, que foi o que passou, uma pessoa que vai adorar quando fazer coisa para a própria vida, ela vai sentir uma necessidade, não quer dizer que ela adora, mas para ela se sentir bem realizada, ela precisa ter método, ter disciplina, fazer as coisas certinhas. Então, uma outra pessoa que pede para ela, cara, faz esse processo de visto para mim, faz esse processo de cidadania, me ajuda a estudar essa matéria, a criar um método. Essa pessoa vai fazer, vai falar, claro, conta comigo, vem comigo. Mas ela pode cobrar por isso, que é uma coisa que mesmo que ela faça por prazer, além dela estar cada vez mais inserida nos temas que ela gosta, ela tem que saber que ela pode também ter uma troca muito valiosa por aquilo. E a nossa Vênus representa isso. Então eu pensei em trazer um vídeo, eu já até tenho um lá no TikTok, se vocês quiserem ver, ele tá até fixado, que é Vênus e como você pode ganhar dinheiro. É um título um pouco sensacionalista, eu vou confessar que eu não gosto. Mas é o único jeito que a gente consegue se expressar aqui na internet falando coisas diretas. E é isso. A Vênus, quanto mais você segue sua Vênus, talvez você entenda mais o seu valor, talvez você saiba cobrar mais por ele. Talvez você consiga honrar ele. Eu não sei se vocês já tinham visto por essa perspectiva, muita gente pode já ter visto, né? Me conta se vocês já sabem onde está a Vênus no mapa de vocês. Se vocês não sabem, vocês vão abrir o aplicativo Horus. Vocês vão botar o nome, data, local de nascimento de vocês. Tem que ser de acordo com a certidão. Mesmo que você tenha nascido no horário de verão, tem que ser igual, tá na sua certidão, que ele vai calcular sozinho. E lá você vai ver uma tabela de planetas. Você vai descobrir o signo e a casa onde está sua Vênus. Depois que você descobrir isso, você pode pesquisar na internet. Você pode assistir esse meu vídeo do TikTok. E se você quiser mais conteúdo sobre isso, você me pede aqui, que eu vou trazer aqui. Eu posso fazer um vídeo pra gente trazer. Só sobre esse tema, mesmo que seja mais curto, porque eu acho que é interessante. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Quem já trabalha com esses temas relacionados a Vênus no próprio signo, quem não trabalha, quem vive só por hobby. Mas vamos viver mais a nossa Vênus, né? Porque ele não desbloqueia só coisa de relacionamento, não. Também desbloqueia coisa relacionada a dinheiro, porque é o valor da troca. Pega a visão? Pegastes a visão? Pegastes la vision? Eu sou poliglota, poliglota. Outra coisa muito importante, cara, que eu não tinha comentado. Essa Vênus em Libra, agora, antes da Vênus entrar em Libra, só nessa explosão de leão, 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 menina, a gente vai olhar mais pra beleza, pra estética, vai olhar mais pra relacionamento. Mas beleza estética, arte, é uma coisa assim, esse mês pode decolar demais. Como tá na vida de vocês? Como estão esses hobbies, as coisas que a gente conversou tudo de leão? Como é que tá a aparência? Eu já joguei um monte de roupa fora que eu simplesmente não usava. Tô usando as mesmas que eu amo, que eu adoro.
Inclusive, depois eu vou falar aqui, ó, desse meu topinho, tá isso bem. E do código que a gente também tem no site, de uma amiga leonina, que criou essa marca. Vou botar umas fotos aqui também depois, de eu usando essa marca pra vocês verem. Mas assim, sabe aquela coisa de querer mudar o cabelo, querer mudar o rosto? Eu tô indo fazer cílios daqui a pouco. Eu nunca faço cílios, né? Aquela vez eu fui pintar, tive alergia. Quando eu fui pintar o cabelo também tive alergia, mas eu já fui no salão, fiz teste de mecha. Eu queria botar meu cabelo todo ruivo, assim, laranja, tipo um cobre laranja. Eu falei, o que que é isso? Meu ascendente Sagitário. Ainda tem isso de Vênus, de Vênus e como se veste, o ascendente como a gente se veste. Mas isso aí é tema pra muita coisa. Também não sou especialista nisso, não. Tô descobrindo o meu. Mas talvez semana que vem vocês já vão me ver aqui com o cabelo um pouco mais assim, cor de fogo, talvez. Mas eu fiz os testes de alergia, eu consegui não ir por impulso, que eu já ia pintar tudo assim de uma vez. E isso dos cílios, isso das coisas, como é que tá aí pra vocês também? Vocês estão vivendo essas coisas? Porque olha, acho que a tendência ainda é aumentar. A gente tentar olhar muito mais para esse lado de beleza, estética, harmonia, a casa, o cenário, não sei o que, a vestimenta, arte de maneira geral, sabe? E aí vamos para a última movimentação planetária, que é Mercúrio não está mais nem na sombra após retrogradação, queridos e queridas. Pode assinar aquele contratinho, pode ter aquela conversa, pode planejar aquela viagem, comprar aquela passagem. Você já podia antes, mas era mais arriscado? Era, independente se você tem Mercúrio retrógrado no mapa ou não. E em breve, assim, mais pra frente, pra agosto, já no, antes do eclipse, que vai ser dia 12 de agosto, Mercúrio já vai estar em Leão. Então estamos nos finais ali, nos finalmente da passagem dele por Câncer. E que passagem, hein, galera? Quantas coisas emocionais que agora podem estar se encaixando. Está vindo a solução das coisas, a vontade de caminhar para a frente de novo, as coisas desembolando. Apesar de sentir tudo isso que nós sentimos, seja da infância, seja do presente, seja do futuro que você acessa os trem paralelo, tanto faz, é sentimento, tá em você, você precisou olhar e agora tá passando a hora já. A gente já olhou o que tinha pra olhar, entendeu? Agora a bagagem já tá livre, pode decolar de novo, pode ir devagarzinho, vai, vai, já é hora da resolução das coisas. Eu mesma fiz tudo do visto, tudo burocracia, vou aplicar agora. Assim, ele ainda não saiu da sombra, mas só dele não estar retrógrado já é muito bom para você revisar tudo, para ter mais certeza e clareza dos próximos movimentos. Mercúrio tem a ver com movimento, deslocamento, seja de ideias ou de comunicação. E a tarefa de casa é desapegar de alguma coisa, material, entendeu? Pra ver acontecer. Touro precisa disso. Desapega de alguma coisa. Não vai mandar alguém sumir da sua vida e falar que fui eu. Tô falando de alguma coisa material assim, sabe? Os outros você fala que foi você, assuma a responsabilidade disso. Agora, de roupa, de coisa assim, vai, doa essa roupa aí. Doa esse trem do minguante, apaga uns trem do celular também, sabe? Ficar carregando essas fotos que não te faz bem, ou que é uns trem nada a ver, uns apego aí nada a ver. Passa, muda de fase, delete. E separa pelo menos 30 minutos na sua semana inteira. 30 minutos na sua semana inteira, porque eu sei que cada pessoa tem uma jornada de tempo diferente na vida. 30 minutos para você sair do seu celular, sair de tudo e fazer o que você gosta. Seja 30 minutos numa aulinha, 30 minutos num exercício físico, contemplando a natureza, o que for, mas você vai falar: esse tempo é meu, esses 30 minutos eu vou fazer o que eu quiser. Se você puder fazer durante 3 horas ou 30 minutos por dia, legal, mas vamos começar só com 30 minutos nessa semana. Você fala: esse é o meu momento, o que eu tô com muita vontade de fazer agora, vou fazer. Nada que seja prejudicial à sua saúde, nem à sua vida, por favor, tá bom? Sempre bom lembrar, né? Não só pra vocês, mas pra mim. Sou bem aventureira. Esse povo viciado em adrenalina, em emoção. This is me. E vamos lá, se inscrevam, curtam, comentem. Eu tô adorando ler tudo, os comentários, tá cada vez mais. O que é isso? A gente tá batendo 22 mil visualizações por vídeo. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? E tentamos arrumar o canal do YouTube. Eu fui liberada de novo pra monetizar e já fui bloqueada de novo, porque as informações fiscais não batiam de novo. Então a gente deletou tudo de novo. Vão ser mais 32 dias sem monetizar. Mas não interessa, porque acho que tá sendo mais um sinal pra focar no curso mesmo. E eu tô focando, eu tô amando, tá dando muito certo com a equipe, com tudo, né? Engraçado, a gente vai construindo castelinho por castelinho. E nessa lua cheia em aquário eu vi tanta coisa assim de caramba, a equipe tem muita gente. Eu nem fazia ideia disso, caramba, quanto tempo. Né? Porque eu fazia tudo muito sozinha, assim, dentro do quarto. Ainda continuo dentro do quarto, fazendo minhas coisinhas. Mas tem muita gente me ajudando a realizar meus sonhos, né? Trabalhando junto comigo. Já tem anos e novas pessoas agora.
O próximo passo aqui é eu começar a mostrar para vocês, abrir esse espaço dos interessados entrarem nesse grupo de WhatsApp, que não é um grupo que vai ter muita notícia, ou não vai ter conversa, vai ter só notícia, avisos gerais. Então, entrem lá, o link vai estar aqui, vou botar um QR Code aqui também. Vocês serão muito bem-vindos e bem-vindas lá, para a gente ir avisando tudo do curso, tá? A data de lançamento e tudo mais, mas vai ser em breve. Então vocês já vão se preparando assim. E tá sendo uma realização muito grande concluir isso e dividir todo esse processo também de criação envolvendo com a astrologia junto com vocês. Espero que incentive muito a vocês também criarem o que vocês precisam criar. E mais um link que eu queria falar e botar para vocês é dessas roupinhas, desses looks de exercício físico, né? Fitness. Essa é a Sven, é a marca da minha amiga. Ah, amiga, eu nem sei se fala assim mesmo. E eu tô usando há um tempo já. Ela tá no Brasil, eu moro na Austrália. Então eles chegam até mim por alguém que traz. Eu vou botar umas fotos, uns vídeos aqui. A gente tem cupom de desconto. Entrem no site, vejam. Lindo ver as leoninas expandirem. Quero saber relatos de vocês também, leoninas que estão criando várias coisas. E essa é uma das reuniões que eu faço questão de apoiar. Ela mesmo antes, quando ela saiu daqui da Austrália e foi pro Brasil, a gente viu o mapa dela rapidinho e até esses dias ela falou pra mim, cara, você mudou minha vida, assim, nesse sentido, sabe? Você me expandiu muito. Então, ela é mais uma pessoa que eu fico muito feliz da astrologia ter tocado nossa conversa, nossa visão rápida. E eu lembro que quando ela criou essa marca, começou a criar, o Júpiter estava passando na casa 5 dela, que é das criações também. Isso é muito legal, né? Olhar, observar, ver a astrologia dentro das coisas. Então, sim, tem muito valor aqui emocional e muita qualidade. Um tecido maravilhoso, um caimento muito bom, uma costura muito boa. Aproveitem o cupom e me contem também o que acharam. E um beijo, ótima semana. Me siga para mais dicas. Você vai precisar.